Oi, bom dia. Eu fiquei sem entender o que tinha acontecido ali. Pessoal, eu quero saber se você vocês conseguem ler ali ou tá muito pequena a letra, porque eu tentei aproveitar o pequeno quadro que eu tenho, né? Mas eu quero saber, dá para ler? Assim, dá para você ler tudo ali? Ou vou ligar mais uma luz? Vou ligar mais uma luz? Espera aí. E aí, você melhorou, gente? Vocês podem conversar comigo, por favor? E falar, abrir o áudio, falar, ou então escrever no chat. Bom dia, né? Bom dia para vocês. Bom dia, Isabela. Isabela, dá para você ler aqui? Você consegue ler? Você consegue ler o quadro? Bom dia, Ju. Professora, tá um pouco embaçado. Tá embaçado? Assim, ali no título. É. Se puder chegar um pouquinho mais perto. Ah, tá. Então chega. E aí? Melhorou um pouco? Deu uma melhorada. Talvez limpar a câmera, né? Peraí que eu vou limpar a câmera. E aí? Agora tá perfeito. Então, tava era suja. Que vergonha, né, gente? Isso é vergonhoso, né? Mas vamos lá. Olha, pessoal, deixa eu ficar para trás. É assim, ontem a gente é, falou sobre outras partes da genética que está relacionado com a segunda lei de Mendel, né? Então, a gente fez a revisão da interação gênica, simples, da epistasia, dominante recessiva, né? A gente conversou sobre isso, a gente falou sobre isso. E agora eu vou continuar a matéria, né? Já comecei a falar isso aqui na semana passada, só que eu vou terminar essa parte e vou começar uma outra, que é o que a gente chama de linkage, tá? Então, para quê? Para a gente finalizar logo essa matéria. A gente só tem esse mês, é isso? Então, a gente terminar logo. Então, vamos lá. Olha, pessoal, é o seguinte, a herança quantitativa, como já fala, herança quantitativa é a quantidade de genes para manifestar uma característica, tá? Então, seria assim, quando fala poligênica, muitos genes, herança quantitativa é porque depende da quantidade de genes dominantes e genes recessivos, tá? Então, eu quero que você entenda o seguinte, olha, pode ser 2 ou mais pares de genes, só que esses genes, eles têm um efeito aditivo, um efeito acumulativo no indivíduo. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, tem um efeito acumulativo no fenótipo, né? Então, o efeito acumulativo na característica. Então, assim, se a pessoa tiver maior número de genes dominantes, vai ter tal genótipo, tal fenótipo. A pessoa tem uma grande quantidade de genes recessivos, tem tal fenótipo, tá? E tem aquela pessoa que vai ter gene dominante e gene recessivo, vai manifestar outro fenótipo. Entende? E aí, eu vou te dar um exemplo. Eu já escrevi isso aqui, esse exemplo aqui no quadro? Acho que não, né? Alguém pode me falar? Porque às vezes, como eu dou aula em outras escolas, às vezes eu falo de uma coisa, como eu estou dando aula de genética também em outras escolas, às vezes eu acho que estou dando aula a mesma coisa, já passa. Eu já expliquei, já desenhei isso, já expliquei isso? Acho que não, né? Aqui eu acho que não. Alguém pode me dizer? Estou esperando, pessoal. Então, tá bom. Beleza. Então vamos lá. Então, vamos falar aqui da espécie humana, vamos falar da cor da pele, que é um exemplo clássico. Você pode olhar nos livros, alguns vídeos do YouTube, geralmente eles colocam esse exemplo aqui, porque é o exemplo mais bem visto, né? Assim, que é mais palpável, tá?
E aí que eu coloquei, ó, tem um fenótipo mínimo e tem um fenótipo máximo. O fenótipo não é característica, então sempre vai ter as extremidades. Vai ter aquele, das extremidades. Então, por exemplo, a altura. Vai ter aquela pessoa de 1,80 m, mas vai ter aquela pessoa de 1,50 m na população. A cor da pele, vai ter a pessoa que é preta e tem aquela pessoa que é branca, tem as extremidades. Só que a maioria das pessoas, elas são o quê? Pardas. Entende? A maioria das pessoas não é nem preto nem branco, ela é parda, ela é uma mistura, principalmente nós brasileiros, que somos uma mistura de etnias. Então, a gente tem muitas características e o tom de pele não é branco igual ao europeu. Mas também nós não somos pretos igual o africano, tá? É esquisito falar a palavra preta, né? Mas é a correta, né? Eu acho que vocês sabem disso, né? A palavra correta hoje é falar preto, não é negro, né? Mas eu quero te falar o seguinte, tem um exemplo que eu coloquei aqui, então aqui tem pele negra, mulato, está escrito mulato aqui. É assim, isso aqui, na genética, nos livros de genética, a gente sempre usa essa palavra, essas palavras, só que essas palavras não estão em desuso, tá? Eu quero já falar isso, está em desuso você falar com a pessoa mulata, você falar com a pessoa negra, tá? Por quê? Porque não usa mais isso por causa do racismo, né, gente? A gente está contra o racismo, tá? A gente está tentando sempre abrir a cabeça das pessoas para ir contra esse racismo, né, na sociedade, tanto culturalmente, né? Então, essas palavras não são corretas. Porém, se você pegar um livro de genética, uma apostila de genética, um exercício de genética, sempre vem essas palavras. Tá? Então, eu já estou falando isso para você não achar esquisito e também para você não usar também essas palavras aqui no seu cotidiano, tá? Somente no exercício de genética, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, quando a pessoa ela é preta, né, que ela é negra, ela tem os dois genes, tem todos os genes dominantes. Então, por que isso? Porque os genes dominantes vão fazer com que você produza mais melanina. Então, a pessoa vai produzir a grande quantidade de melanina. Tá? Então, por isso que, se você vê o africano, eu costumo falar, é horrível que eu vou falar, mas que o africano é igual ao japonês. Você já viu, a japonês é muito difícil identificar, assim, é todo muito parecido, né? O fenótipo deles é muito característico, né? Do japonês, do chinês, do asiático e do africano também. Ele é bem característico, entende? Assim, é bem característico, são muito parecidos, porque tem o fenótipo lá, a frequência gênica é muito alta, né, para a cor da pele, formato dos olhos, formato do nariz, formato da cabeça, né, músculo, né, muito músculo, né, tem os corpos mais atléticos, né, são altos, então diferente de um japonês, né, que tem outro tipo de fenótipo, que é bem agressivo também, assim, a expressão, porque lá tem uma frequência gênica muito alta do tipo de olho, tipo de pele, tipo de cabelo, tipo de formato de rosto, tipo também de corpo, né? Geralmente são mais magros. Isso é por causa da frequência gênica. Então, aqui, então, o negro, ele é dominante, totalmente dominante. E o branco é totalmente recessivo. Só que entre as extremidades, por isso está falando aqui as extremidades, é o máximo e o mínimo. Então, que seria o máximo, que seria o mínimo. Máximo da produção de melanina, o mínimo da produção de melanina. E aqui tem os intermediários. Por que tem os intermediários? Porque depende da quantidade de genes dominantes e genes recessivos. Então, se você observar aqui, ó, aqui tem os 4 genes dominantes. Aqui vai ter um gene recessivo. Esse gene recessivo vai fazer com que a pessoa produza menos melanina do que o primeiro aqui. Vai ser um pouco mais claro, produz menos melanina. Agora, se você pega um mulato médio, esse é o mulato escuro, então seria o pardo escuro, certo? O mulato médio, pardo médio, então ele vai ser o quê? Ele vai ter 2 genes recessivos. Aí você está vendo que independe da ordem, independe qual é o gene, a questão é acumulativa. Então pode ser uma quantidade de genes dominantes, de genes recessivos, independe qual é esse gene, entende? Assim, relacionado à pele, né?
Então, pode ser o Azão, pode ser o Bzão. Então, pode ser Azão, Azinho, Bzinho. Pode ser Azinho, Azinho, pode ser Bzinho, Bzinho. A questão é que isso aqui faz com que tenha produção menor de melanina. Aqui, no caso, o mulato claro, ele vai ter 3 genes dominantes, ou 3 genes recessivos. E esses genes recessivos fazem com que a pessoa fique mais clara que o mulato médio. Então, aqui seria o quê? O mulato claro. O mulato claro, não. O pardo claro, né? Então, essa pessoa, ela vai ser mais clara do que a média. E aqui, a pessoa com pele branca, que vai ter os 4 genes recessivos. E aqui, os 4 genes dominantes. Todo mundo entendeu isso aí, pessoal? E aí, se você pegar 2 pessoas que são mulatas, 2 pessoas que são mulatas, né, pardas médias, vamos supor, duplo heterozigoto, você vai ver que ela pode produzir como descendente, esse casal, pode ter filhos negros e todos os tipos, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco, a partir desse cruzamento. Isso, a Isabela perguntou aqui, Olivia, isso pode ser aplicado para cor dos olhos também? Sim, por isso que tem uma variação de tons de cor de olhos. E aí tem uma variação. Então, por exemplo, olho não tem um olho preto, né? Mas tem um olho que tem muita produção de melanina. Esse olho com muita produção de melanina seria o que vai ter mais genes dominantes. E o olho azul é o que vai ter só genes recessivos. E entre essas variações lá do olho escuro para o olho azul, ele tem uma variação de tons de olhos dependendo da quantidade de genes dominantes e genes recessivos. Tá certinho? É isso mesmo, Isabela. Bem, posso continuar, pessoal? E aí, para continuar isso aqui, eu vou fazer um cruzamento só para você visualizar e nós vamos fazer esse exercício aqui que eu já passei para você entender sobre herança quantitativa, tá bom? Bem, então, aí uma coisa, eu quero só explicar mais umas coisas aqui. Eu vou apagar isso aqui, tá? Posso apagar? Tá? Porque aí eu vou fazer o cruzamento entre um mulato médio, 2 mulatos médios, duplo heterozigotos, né? Que na verdade independe, né? Isso aqui independe, sempre vai manifestar características. Vou fazer esse cruzamento para você ver a proporção e vamos ver esse exercício e aí você vai ver como que aplica, não é aplicado. Bem, então vamos lá. Olha, então eu vou fazer o cruzamento entre, como eu te falei, uma pessoa que é mulato médio com uma pessoa, um homem e uma mulher que são mulatos médios. Então eu vou colocar o duplo heterozigoto porque está relacionado com a segunda lei de Mendel, tá? E aí eu vou fazer produção de gametas igualzinho à segunda lei. Vou jogar no quadro. Bem, agora eu vou juntar, tá, esses gametas.
Olha, então vamos lá. Então, vamos primeiro pegar todos aqueles. Você vai ver que aquele que tem todos os genes dominantes vai ser somente um. Tá vendo? Que é só um. Então, vai ser 1 sobre 16, azão, azão, Bzão, Bzão, que é o quê? É o negro, né? É a pele negra. Vou escrever negra, tá? Mas é preto, né, gente? Negro. Agora eu vou pegar todos aqueles que têm somente um gene dominante, um gene recessivo. 1, 2, 3. Um gene. Vai ser só isso. Então vai ser 2, 3 sobre 16. É o que tem somente um gene recessivo, que é o mulato escuro. Bem, agora eu vou pegar o que tem 3. Perdão, 2. Então, muda de cor. E aqui tem 2 genes recessivos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Isso, 5. Tá, tá 5. É isso mesmo? Mais 6, não? Tem um ali, ó. São 6. Tá com 6 sobre 16 mulato médio. Agora vamos pegar o que tem 3, tá? 3 genes recessivos. Então, 1, 2, 3, 4. Vamos lá, 4. 4 sobre 16, mulato, claro. Faltando 1, esse aqui, ó. Aqui não é 3, não, aqui é 4. E vai ter 1 sobre 16 branco. Então, por que eu estou te falando isso aqui? Porque isso aqui é a proporção. Você está vendo? As extremidades é 1. Aí vai ter esses aqui que começam a ser intermediários e tem um que é o que tem maior quantidade. Então, porque geralmente vai ter maior quantidade dentro de uma população aqueles que têm genes dominantes e recessivos misturados. Que vai ter a mesma proporção de genes dominantes e genes recessivos. Né? A maioria da população. Isso aí pode ser em questão de pele, questão de olhos, questão de altura. Tá? Então, geralmente, na frequência gênica daquela população, vai ter as extremidades, mas a maioria das pessoas estão naquele fenótipo intermediário. Tá? Pessoal, vocês vão tirar o print aqui, porque eu quero apagar isso aqui para te mostrar mais uma coisa sobre herança quantitativa, para a gente poder fazer esse exercício. Posso continuar? Posso apagar? Então, tá bom. Então, eu vou apagar isso aqui para mostrar para você o seguinte, olha. Olha, então se você fizer aqui vai fazer um gráfico, como seria um gráfico dessa herança quantitativa? Sempre vai ser uma curva, onde vai ter aqui, ó, vai ter as extremidades aqui, vai ter esse branco. Aqui vai ser o preto, né? O negro. E aí, aqui no meio, nós temos 6 sobre 16, o mulato médio. Aí vai ter 1 sobre 16, o mulato escuro. Vai ter aqui o mulato claro. E aqui, o mulato
escuro. Então, se você pegar essa frequência, então aqui é a frequência, você vai ver que vai começar, vai ser assim, vai ser uma curva, onde o pico, não ficou muito certo, o pico aqui vai ser o maior número, né, a maior frequência da população é o intermediário, entendeu? Então, sempre vai ser uma curva. Então, se você ver um exercício que tem essa curva de distribuição, e você vai ver que tem as extremidades. Aqui no meio tem a quantidade de pessoas, a frequência das pessoas que são intermediárias. Isso aí é herança quantitativa. Tá? Então, toda vez que tiver um gráfico com distribuição de fenótipos, você vai lembrar que aquilo lá é herança quantitativa. Beleza? Sempre vai ter isso aqui. Todo mundo está entendendo, pessoal? Todo mundo entendeu? Entendeu? Posso continuar? Eu não entendi, não. Se você puder repetir. Tá bom. Então é o seguinte, você lembra que eu representei os fenótipos, né? Esses fenótipos aqui, se eu quiser fazer aqui, ó. Aqui é azinho, azinho, bezinho, bezinho. Aqui é azão, azão, bezão, bezão. Então, o que acontece? Numa população, sempre vai ter as extremidades. Então, a frequência ela é menor, por isso que está baixa aqui, ó. Por isso que é uma curva de distribuição. Então, está baixo porque as extremidades diminui a frequência. E a maior frequência é o intermediário aqui, onde vai ter genes recessivos e genes dominantes. Vai ter aqui, ó, metade dominante, metade recessivo. Certo? Então, a maioria da população vai ter esse fenótipo. E os extremos aqui, esses aqui, é porque vai se aproximando aos extremos. Vai ter menor quantidade do que esses aqui. Tá? Porque aqui no caso vai ter genes dominantes e genes recessivos, 3, né? Aqui vai ser gene dominante e apenas um recessivo. Então, só que quem vai ter maior quantidade maior fenótipo, maior quantidade na população de indivíduos com esse fenótipo é o intermediário. Então, sempre vai ser assim. Entendi, obrigado. Por isso que tem essa curva de distribuição. Beleza? Certinho, obrigado. Bem, posso apagar, pessoal? A gente resolver esse exercício agora. Ok, então vamos lá. Então eu vou apagar. Olha, então, vamos resolver esse exercício para você entender como que é um exercício de herança quantitativa e depois vou passar um exercício aqui para você, tá? Para você fazer, olha só. A altura de uma certa espécie de planta, então ele está falando de planta, vou ver aqui, uma espécie de planta, determinado por 2 pares de genes. Então, ele colocou azão, bezão e o seu alelo azinho, bezinho. Então, ele só está explicando que esses genes aqui é o que estão relacionados com a altura da planta. O alelo azão, bezão apresenta um efeito aditivo quando presentes. Cada alelo acrescenta 0,5 centímetros, né? Metros, porque 0,15 metros. Então, o que acontece? Então, quer dizer que, então você anota lá, o azão e o bezão, se eles estiverem presentes, vai aumentar 0,5 metros, quer dizer 15 centímetros, tá? Se tiver os dois. Verificou-se, então quer dizer que o azinho e o bezinho não é aditivo, tá? Não tem efeito aditivo. Aí fala aqui, verificou-se que plantas dessa espécie variam de 1 metro
a 1,60 m de altura. Então, já começa com 1 metro. Ok? Então, a planta, então, você está vendo as extremidades? Então, aqui é uma extremidade, aqui é outra extremidade. Mas a maioria vai estar o quê? Entre esses dois. Cruzando-se. Aí falou aqui, ó, cruzando. Eu vou falar aqui, então começa com 1 metro. Então, ele falou aqui, ó, cruzando-se plantas. Aí ele te deu essa planta, esse genótipo. Olha aqui, ó. Azão, azinho, bezão, com azinho, bezinho. Aí fala, como pode se prever a altura dos descendentes? Então, o que você pode fazer? Você pode cruzar separado e multiplicar, tá? Então, vamos ver aí? Olha, então, vamos lá. Então, primeiro eu vou fazer isso. Eu vou pegar igual a gente fazia lá na segunda lei de Mendel. Então, vai dar azão, azinho. Vou jogar naquele quadrozinho. Então, azão, azinho. Então, azão, azinho. E aqui vai ser todos. Bezão, bezinho. Então, o que você vai fazer? Então, quais são os possíveis genótipos? É o azão, azinho com bezão, bezinho. E o azinho com bezão, bezinho. Correto? Aí aqui, olha só. 1 metro já é o que a gente começa. A gente começa já com 1 metro. Né? A gente começa com 1 metro. Só que aqui não tem 2 genes. E cada gene aqui não é 15 centímetros. Então, você vai acrescentar mais 30 centímetros. Então, vai ser 1,30 m para esse. E esse aqui, olha, já começa com 1 metro. Mas tem quantos centímetros aqui? Mais 15 centímetros. Então, aqui vai ser 1,15 m. Todo mundo entendeu? Entendeu como é feito? Então, ali é aditivo, né? É uma questão de ser aditivo. Outra coisa. E a proporção, né? Vamos ver a proporção? Então, a proporção aqui vai ser o quê? Aqui não é meio, e aqui também não é meio, e aqui é 1, né? Então, você vai se lembrar que vai ser, então, na verdade, 50% de um, 50% de outro. Concorda? Que aqui é 1, então eu vou pegar meio vezes 1, que vai dar meio. Então, vai ser tanto isso para o azão, como para o azinho, bezinho, vai ser meio vezes 1. Então, é 50%. Então, vai ser 50% desse, 50% desse. Deixa eu pôr aqui. Então, vai dar 50% de 1,30 m e 50% de 1,15 m. E aí, entenderam, gente? É bem diferente do que a gente já viu. Quer que explique de novo? E aí, falem alguma coisa. Não tenham medo. Então vamos lá. Ok. Olha. Peraí. Nossa, calor demais, né? Então, vamos lá. Então, eu vou apagar e vou fazer de novo, tá bom? É assim. Acho que esse apagador não me presta. Nossa, tem que uma outro apagador. Olha, é o seguinte, pessoal. Então, você vai lembrar que, quando fala aqui, ó, a altura de uma certa espécie de planta é determinada por 2 pares, olha, que é 2 pares de genes, azão, bezão e seus respectivos azinho, bezinho, tá? Gente, eu tenho que fechar essa...
Tem que aguentar o calor aqui. Então, olha só. Então, dois pares de genes, azão, bezão e azinho, bezinho. Aí fala que os alelos azão, bezão apresentam efeito aditivo. Então, já falou. Se falou aqui, ó, no exercício, que tem efeito aditivo, você sabe que é herança quantitativa, tá? E aí fala aqui, ó, quando presentes, cada alelo acrescenta 0,15. Então, ele está falando que aumenta 15 centímetros só de ter azão ou bezão. Aí fala que verificou-se que as plantas dessa espécie variam 1 metro a 1,60 m. Então, essas plantas, se elas começam com 1 metro, quer dizer, quem tem 1 metro? Aquele que é azinho, azinho, bezinho, bezinho. Esse genótipo manifesta 1 metro, tá? E 1,60 m vai ser o quê? Azão, azão, bezão, bezão, é 1,60 m. Agora, como ele falou aqui, ó, cruzando-se plantas, então ele pegou a planta azão, azinho, bezão, bezão, com azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, para você ver, isso aqui é a planta quase totalmente a mais alta e aqui é a mais baixa. E então, o que você vai fazer? Você poderia jogar no quadro, tá? Você poderia jogar no quadro e olhar lá, né, os genótipos, como você pode fazer separado. Então, como que é fazer separado? É você separar os genes certinhos aqui, ó. É que tem a ver. Então, eu vou pegar o azão, azinho, azinho, bezão, bezão, com bezinho, bezinho. Então, eu vou jogar no quadro. Azão, azinho, 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 azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. E aqui todos vão ser bezão, bezinho. Agora, olha só, eu tenho que multiplicar esse azão, azinho com o bezão, bezinho, né? Esse com esse. Então, olha, lembrando, aqui não é meio, aqui não é 100%, então é 1, certo? Porque não ia ser 4 sobre 4, né? Igual a 1. Então, eu vou pegar, olha, meio vezes 1, que é igual a meio. Então, 50% das plantas vão ter, olha só, 2 genes dominantes, não é? Se as plantas começam com 1 metro, então, se eu acrescentar, né, 15 centímetros de azão, 15 centímetros de bezão, então mais 0,30 centímetros. Então, essa planta aqui tem 1,30 m, tá? Eu vou pegar agora o azinho, azinho, com bezão, bezinho. Aqui não é meio? Então, é meio de azinho, azinho, vezes 1 de bezão, bezinho. Então, é meio, né? Vai dar 50% desse genótipo aqui, dessa frequência. Então, vai ser 1 metro mais 15 centímetros. Só tem um gene dominante. Então, mais 15 centímetros. Então, vai ser 1,15 m. Então, desse cruzamento, 50% dos indivíduos, 50% vai ter 1,30 m. E os outros 50% é 1,15 m. É isso. Você entendeu? Quem pediu para repetir, entendeu? Pode falar, gente. Se for preciso, eu vou repetir novamente. Entendeu mesmo, Caio? Entendeu mesmo, Nicolas? Tá mentindo pra mim não, né? É vergonhoso mentir. E aí? Então, eu vou acreditar que você está entendendo, hein? E você entendeu. Olha, a gente tem mais 5 minutos de aula. Aí você tem mais alguma dúvida? Vocês entenderam isso? Porque na próxima aula eu vou falar de linkage. Linkage, ou genes ligados, é uma outra diferenciação da segunda lei de Mendel, porque Mendel, o que ele acreditava? Que tem a segregação independente. Então, cada gene está localizado em um cromossomo diferente, para a segunda lei. Agora, no linkage, os genes estão no mesmo cromossomo e vai levar em consideração o crossing over, tá? A gente vai falar de um outro pesquisador chamado Morgan, que ele também estava muito relacionado com a meiose, com a descoberta da meiose, que é a divisão celular para a formação de gametas. Então, ele descobriu que como que era formado os gametas.
E ele observou também por que que tinha variabilidade genética, tá? E é uma diferenciação da segunda lei de Mendel. Quando a gente terminar de falar disso, aí eu vou falar sobre a biotecnologia e nós vamos terminar, né, a genética e possivelmente eu vou começar a falar de doenças, tá? E aí a gente termina também rapidão. Beleza? Faltam 3 minutos e pouco. Essas doenças que a senhora vai falar vai ser, tipo, separadas em vírus, protozoários, Isso. bactérias? Isso. E você sabe, Patrícia, que essa matéria, ela cai muito, né? Cai muito no Enem. E Sim, principalmente inclusive eu até agora. comecei a estudar ela. Hã? Eu já até comecei a estudar, revisar ela, né? Isso, importante, Ela é muito porque grande. muito grande, mas assim, mas eu vou te explicar de uma forma que você vai ver as coisas que, na verdade, que eu vou te explicar é o que tem que saber, né? Que na verdade é tudo, né? Mas do jeito que eu vou te explicar, a gente vai fazer de uma forma que você vai revisar mais rápido, tá bom? Que é importante revisar essa matéria. E agora, nessa época de pandemia, meu Deus, é muito importante, tá? Muito importante mesmo e saber a diferenciação do que é um vírus, o que é uma bactéria, o que é um protozoário, o que é um fungo, e quais as doenças de cada grupo, né? Quais são as doenças, quais são as viroses, quais são as bacterioses, quais são as micoses, quais são as protozooses. E se você fizer um histórico no Enem, cai muitas protozooses, que vai ser no caso aí da doença de Chagas, é, malária, cai muito, tá? E bacterioses como leptospirose, pneumonia. Então, tem aquelas doenças que caem mais. Vírus, cai muito sobre AIDS e muito sobre HPV. Teve um tempo atrás aí, toda a prova tinha uma questão de AIDS e HPV, tá? Então, tem as coisas que a gente já sabe, assim, mas eu não sei, assim, mas esse Enem, ele tá mudando muito a cada ano. E você sabe, com essa troca de governo, muda muita coisa também, né? Então, a gente tem que estudar tudo. Tem que estudar tudo, né? Porque eu nem sei como que vai ser essa prova. Assim, o que que eles... Mas eu acho que vai ser o mesmo padrão. Eu acredito que vai ser o mesmo padrão. Mas a gente tem que pensar, estudar e rever tudo. Ok? Olha, muito bom vocês estão aqui. Muito bom vocês estarem aqui comigo, estudando. E semana que vem vai ser a semana do saco cheio, né? Não é isso? Então, a gente só encontra vocês depois dessa semana, então. Daqui 15 dias. É isso? Daqui 15 dias a gente se encontra. 15 não, 14, né? A gente tem aula na quarta. Ok? Então, beijo, descansem, aproveitem. Se você quer estudar, estuda. Mas vai assistir uma série, um filme? Aproveite também. É isso? Descansa um pouco. Qualquer coisa, manda o WhatsApp, tá? Ou direct lá no Instagram que eu respondo, tá bom? Mas aproveitem essa semana. Falta menos de 1 minuto.